Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 4 da disciplina de Prática para Ensino de Química 1. Então, na primeira aula dessa semana, a gente vai trabalhar com a temática, como vocês podem ver aqui no material, solo, né? E a professora Elaine, que é doutora em Ensino de Química pela USP, vai nos ajudar nessa aula fazendo algumas discussões e algumas proposições de como a gente trabalhar com essa temática. Muito bem, então olá a todos, vamos trabalhar nessa aula a questão do tratamento da água, né? Então, de novo, né, falando a respeito das questões socioambientais, se nós pensarmos, a água é uma substância fundamental na nossa vida, né? Então, questões que envolvem o uso da água, o consumo da água, a preservação, são muito recorrentes. E na escola, geralmente a gente observa em todos os níveis de ensino, né, não precisa ser especificamente para o ensino de química, mas muitos trabalhos que resgatam o tema água, solo, né, que são questões muito presentes e pode ser, como eu falei, em qualquer nível de ensino. Então a nossa proposta aqui é simular um tratamento de água. Vamos trabalhar, nós tivemos o cuidado de pegar materiais de uso comum. Você pode encontrar isso em locais de fácil aquisição, né? Casas de material de construção, como você pode ver aqui, a gente tem uma garrafinha de PET, então isso também é muito comum e fácil de conseguir. Então, o que nós vamos fazer é mostrar para você as etapas de tratamento. Nós também vamos mostrar o princípio químico desse tratamento inicial. Eu gostaria de deixar claro aqui que essa etapa é uma das etapas de tratamento. Se você acessar os sites das empresas que fazem tratamento de água, né, da sua localidade, enfim, você tem, por exemplo, se a gente for citar na cidade de São Paulo, você tem a Sabesp, que você pode acessar, lá tem todo o material falando de tratamento de água, e não só de água, de esgoto também, mostrando todas as etapas. Aqui nós vamos simular uma parte, tá? Muito bem, então o que nós vamos usar para fazer essa simulação? Então aqui eu tenho uma garrafinha PET, pode ser qualquer tipo. Nós vamos usar essa garrafinha como se fosse um funil. Então, eu vou mostrar essa etapa e depois eu já mostro ele pronto, tá? Então, olha, o que você vai fazer? Você pode cortar essa garrafinha no meio e você vai virar essa... Pode cortar. Você corta com o que você tiver. Tem uma tesoura ou uma faquinha, enfim, né? Então, a parte de baixo da garrafinha, ela vai servir como se fosse o becker, né? No processo de filtração que a gente conhece do laboratório. E aqui seria o nosso filtro, ó. Então você encaixa aqui e aí a filtração vai ocorrer por esse recipiente. Bom, como é que a gente monta esse nosso filtro, essa simulação, né? Aqui nós vamos vamos vedar, tá? Com um pouquinho de algodão. Pode ser algodão, pode ser tecido. Se você quiser, pode pôr um tecido aqui com um elástico, né? O algodão é fácil, então veda lá, vendo? Vedado. Dá para observar? Você coloca mais ou menos, é um chumacinho, tá? Muito bem, aí nós vamos colocar esses materiais. Que materiais são esses? Aqui nós temos areia fina, areia grossa, e essa aqui é uma areia que até ela já tem um pouquinho de cascalho, e isso aqui é cascalho. Então, onde que você encontra essas coisas? A areia fina e a areia grossa, qualquer loja de material de construção você encontra, né? Porque ele é usado para fazer concreto, enfim. E o cascalho você pode achar, pode ser que em loja de material de construção tenha também, mas você pode encontrar nesses locais que vendem
coisas para mexer com plantas, para fazer ornamentos. Então, é muito simples, tá? Como é que a gente vai montar nosso filtro? Então, nós vamos montar da seguinte forma, ó. Não tem uma medida exata, tá? Você tem areia fina, coloca areia fina. Depois coloca areia grossa ou areia com cascalho, como é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Você também pode colocar, depois disso, pode colocar carvão ativo, que você encontra em lojas de pet, porque é usado para manutenção de aquários, por exemplo, tá? Mas aqui nós não vamos usar. E coloca um pouquinho de cascalho no final. Tem alguns experimentos que, além do cascalho, pode colocar uma pedrinha mais grossa. Aí, a gente está fazendo aqui a forma mais simplificada, tá? Então, deu para perceber como é que ficou? Então, aqui, ó, a gente vai colocar para fazer a filtração. Bom, aqui eu já tenho um outro filtro que foi montado, ó. Como esse que eu montei agora. Ele está pronto aqui para passar pela filtração. Muito bem. O que nós vamos filtrar? Então, para você simular dentro da sala de aula, você vai pegar um pouco de água. Vou mostrar aqui alguns que eu já deixei prontos, né? Então, você vai pegar um pouco de água e misturar com terra. Eu vou montar aqui só para você ter uma ideia. Então aqui, pessoal, vocês podem observar que a gente tem dois sistemas, né? Uma mistura de água com terra e aqui uma quantidade maior. Deixou aqui um tempinho, então dá para a gente ver essa decantação. E agora nesse outro sistema vai ser mostrado como é que faz essa mistura. Isso, então aqui está o nosso filtro, eu vou deixar ele aqui de lado. Então, o que você pode fazer dentro da sala de aula? Pega um pouquinho de terra lá no fundo da escola ou de algum jardim, tal. Põe um pouquinho só de terra, só para deixar a água um pouco barrenta, né? Que nem essas aqui. Aí, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar água. Então, a gente coloca água, um pouco de água. Vamos ver se você consegue perceber, né? Você mexe, deixa ela lá. Eu só estou preparando, eu já vou te mostrar o resultado, porque isso leva tempo, assim, leva um pouco de tempo, não é imediato, né? Então, por isso que a gente está fazendo com fases. Bom, aí, você coloca nessa água aqui hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio no laboratório tem, né? Se você não tem, lá na escola não tem, você pode pegar um pouquinho de soda cáustica, só tomar um pouco de cuidado, né? Porque a soda cáustica, ela tem que ser manipulada com certo cuidado. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar hidróxido de sódio aqui, um pouquinho só. Eu estou colocando só um pouco, tá? Qual que é a intenção? Se eu estou colocando hidróxido de sódio aqui na água, eu estou deixando o meio alcalino, né? Estou deixando o meio alcalino. E você pode mexer com uma colher, com a espátula, pode mexer com a bagueta, se você tiver. Bom, feito isso, você espera dissolver. Aí você vai colocar um pouco de sulfato de alumínio. Não tem medida, tá bom? Eu estou colocando uma ponta de espátula aqui. Ó, colocando uma ponta. Vou pegar mais uma. Mais uma ponta de espátula. E aí? Aí eu mexo. E esse sistema que nós montamos aqui vai ficar em repouso. Agora eu vou separar, tá? Após um certo tempo, ele fica deste jeito aqui, ó. E aqui eu coloquei 2 tipos de solo diferente, tá? Então veja, aqui, olha,
Se você observar, eu vou tentar pôr aqui, nesse fundo aqui, ver se fica melhor, né? Olha lá, tem duas fases, dá para perceber bem o que está acontecendo aqui. Então, você tem essa parte de baixo, que é a parte que está decantada, né? O material sólido. E aqui em cima você tem uma parte um pouco mais clara. A mesma coisa acontece aqui, é que esse tipo de terra foi diferente, né? Então, aqui está a parte sólida e aqui está a parte que a gente chama de sobrenadante. Muito bem. Aí você quer fazer a filtração. Então, o que que nós vamos fazer? Aí você coloca no filtro que você preparou. Joga lá. E espera. Enquanto a gente espera, eu vou conversar com você sobre o princípio químico desse tratamento. Porque tratamento de água tem a parte física, tem a parte química. A parte química não acabou aqui, tá? Eu vou apenas colocar uma parte. Eu vou explicar uma parte. Então, o que acontece? Vamos lembrar, né? O que nós fizemos no sistema inicial? Nós pegamos a água barrenta, dissolvemos lá um pouquinho de terra para simular essa água barrenta e inserimos hidróxido de sódio. O que eu fiz com o meio? Eu deixei o meio alcalino, então eu tenho a presença das hidroxilas lá, proveniente do hidróxido de sódio. Bom, depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio vai reagir nesse sistema e vai formar hidróxido de alumínio. Então, o que ele fez? Ele vai arrastando, né? Ele vai formando flocos e vai arrastando as partículas sólidas, né? As impurezas, para o fundo do recipiente. Então, é o que aconteceu nesse recipiente aqui, ó. Muito bem. Aí você coloca para filtrar. Se você observar, nós já temos uma filtração aqui e eu vou mostrar para você. Olha só. Eu vou dar uma viradinha aqui, ó. Você vai ver que a cor não é uma cor muito límpida. Logicamente, você vai ter que fazer essa filtração mais vezes. Se você quer que ela fique mais límpida, você vai ter que filtrar novamente, tá? E isso leva um certo tempo. Mas o interessante aqui é a gente observar que esse processo vai purificando a água. Essa água é para beber? Não. Ela não passou pelo processo de desinfecção. Dentro da estação de tratamento, existe o processo de desinfecção. Aí vai colocar o cloro, né? Aí eles vão fazer as análises químicas necessárias para que essa água, após o tratamento finalizado, ela possa seguir para as redes de distribuição. E aí chega até as nossas casas, né? Veja só, nós usamos aqui materiais que são simples para trabalhar esse tema. De novo, nós vamos pensar em que contexto isso poderia entrar, né? Que tipo de aula eu posso desenvolver, que tipo de sequência de aula eu posso desenvolver para colocar esse experimento numa espécie de conexão com a teoria. Aqui eu fui falando para você, né? Olha, eu coloquei o hidróxido de sódio para deixar o meio básico, aí eu coloquei o sulfato de alumínio para poder formar o agente floculante. Isso tudo eu fui falando para você, né? Mas dentro da sala de aula, o que a gente poderia fazer? Deixa para os alunos investigarem. Olha, aconteceu isso, tá vendo? Eu coloquei primeiro esse material, depois esse, aí sedimentou. Por quê? Por que eu tive que colocar hidróxido de sódio? Por que eu tenho que colocar sulfato de alumínio? E aí os alunos vão buscando essas informações. Eles vão levantando possibilidades para aquele acontecimento, né?
E aí, futuramente, você pode continuar o assunto falando da importância do tratamento da água, né, do tipo de água que é potável, que não é potável, a diferença entre um tratamento físico e um tratamento químico, quais são as observações que a gente tem que fazer nesse processo para saber se a água é própria para uso ou não. Qual que é a diferença da água comum e da água chamada água de reuso que a gente vê na rua, que é para fazer lavagem de ruas após feiras, enfim. Quantas coisas a gente pode agregar com um experimento, né? Mas aqui não ficou o experimento por ele mesmo. A nossa sugestão é que você coloque o experimento dentro de uma sequência de uma aula ou de mais aulas, né? Então é isso, o tratamento de água com materiais simples que você pode desenvolver dentro da sala e não tem uma série específica, vai ser a série que você quiser trabalhar esse assunto, porque ele é um assunto amplo, né? Tá. Então, e aí fica como sugestão a criatividade do professor em como ele adequa essa atividade prática, esse experimento, em uma sequência de ensino, podendo até conciliar com aquelas visitas que são feitas a estações de tratamento da água, para ver numa escala, né, real e numa escala simulada dentro da sala de aula como é que a gente pode fazer essas discussões. Então, sugerimos que vocês entrem lá no espaço para fazer uma discussão com perguntas e respostas e também que façam a leitura dos materiais, tanto o material base como o material complementar, para que a gente possa aprofundar um pouco mais as discussões. Bons estudos e nos vemos na próxima aula.